O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Naya tenta conversar com a moça, mas ela continua andando rápido e quando para, acaba sendo muito rude com ele, falando que suas roupas são falsas e que suas correntes também são falsas. Mas Naya continua tentando conversar com ela, mas ela continua sendo bem rude com ele, falando de suas roupas e até que fala que ele está fazendo ela perder seu tempo. Então Naya se despede e vai na direção do seu glorioso Corvette. E quando a garota vê o luxuoso carro de Naya, é aí que a mágica acontece. Quando ela vê que o Naya tem um Corvette, na mesma hora ela volta tentando conversar com o Naya. Ela pergunta se aquele carro é mesmo dele. Ele então responde que sim. Então a mulher elogia o carro de Naya e fala que é muito bonito. Então a garota pergunta se ela poderia dar uma voltinha com ele. Naya a questiona, falando que agora há pouco ela não tinha dado a menor atenção para ele. A mulher fala que ele estava a pé e agora a situação mudou. Naya não fica muito surpreso e continua conversando com a garota. O rapaz pergunta para onde a garota estava indo com tanta pressa. E ela responde dizendo que ia dar uma volta com seus amigos e fala que caso Naya quisesse, ele podia ir, que ele estava convidado. E Naya desce do carro para eles conversarem melhor. Naya pergunta de onde a garota é. Ela diz ter vindo de uma cidade no interior e veio para a cidade há alguns anos. Em seguida, o rapaz pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela responde que gosta de caras com suas riquezas, carro de luxos e casas enormes. Naya pergunta se ela não acha que ela é ambiciosa demais. E ela diz que não, que ela é uma mulher que sabe os seus valores. Em seguida, ela chama Naya para dar uma volta em seu carro. E Naya aceita e vamos ver o que isso vai dar. Eles entram no carro e Naya pede para a garota falar um pouco da sua vida para ele. A garota então diz que passa a maior parte da sua vida na academia e é muito vaidosa quando o assunto é dinheiro. E por isso ela só sai com caras que têm dinheiro. E só para ter uma conversa com ela, o rapaz tem que ter uma condição financeira muito boa. Naya pergunta se ela não liga de viver assim. E a moça responde dizendo que claro que não. Naya então fala um pouco da vida dele para ela e diz que morava em outra cidade com sua noiva, mas ela acabou o deixando sozinho e que ele estava procurando outra mulher, mas ela é uma garimpeira de ouro. Então Naya pede para ela descer do carro e fala que não sai com interesseira. A garota sai xingando Naya, dizendo que ele a fez perder dinheiro, mas no fim ela acabou ficando a pé e sendo rejeitada e acabou se dando mal. O vídeo começa com Trencho abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele tenta conversar com a garota, mas ela acaba sendo bem rude com ele e o ignora completamente. Então, o youtuber sem sucesso toma um fora da garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. E a garota, quando percebe que o carro de Trencho estava logo ali, ela volta querendo puxar assunto com o rapaz. A garota chega perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele responde dizendo que sim. A garota diz que só estava querendo conhecer o rapaz, mas o YouTube a questiona sobre como ela foi rude com ele. Então ela fala que é porque ela já estava cansada de muitos caras mexendo com ela. Trencho então começa a perguntar sobre ela. Ela diz que mora ali a alguns quarteirões, ali perto, e ela trabalha pelo seu computador e tem alguns cachorros. O rapaz então pergunta se por ali tinha algum restaurante bom. Ela fala que conhece bons restaurantes bem luxuosos e que pode fazer companhia para ele. O rapaz então pede a garota para passar o seu contato para ele e sem pensar duas vezes ela passa na hora. Ele então desce do carro para poder conversar com a mulher. O rapaz pergunta o nome da garota e ela diz seu nome e fala que é Briane. Eles então se apresentam.
O YouTube pergunta de onde ela é, e a garota diz ter nascido em Chicago e mudou para essa cidade há muitos anos. O rapaz então pergunta à garota por que ela mudou de ideia tão rápido e veio conversar com ele de repente. A garota tenta disfarçar, falando que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Ela então chama ele para dar uma volta no seu glorioso Corvette. O rapaz aceita e chama ela para entrar no carro. E ela entra sem pensar duas vezes. Em seguida, os dois conversam e se divertem um pouco no carro. O YouTube então elogia a garota várias vezes. Eles conversar mais um pouco e a garota fala que além de trabalhar online, ela também trabalha alugando imóveis. Ela também diz que namora, mas que ela e seu namorado estão brigando bastante. Então o YouTube a questiona falando que ela namora e como ela está querendo sair com outros caras. A garota então fala que o seu namorado não precisa ficar sabendo de nada. Trencho então explica sua situação e fala que só estava procurando uma mulher para se divertir com ele, pois estava se sentindo muito sozinho. A mulher se disponibiliza e fala que caso Trencho queira, ela está bem disponível. Então, os dois vão dar uma volta juntos, e dessa vez o YouTube não resistiu à interesseira. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se ela tem namorado. Depois dela responder que ela está bem, ela fala que não tem namorado. Joel e seu amigo perguntam se ela gosta de homens da mesma altura do que ela. A garota responde, mais ou menos. Então Joel fica do lado dela e fala que ele é maior do que ela e que ele achou ela muito atraente e gosta de mulheres altas. A garota agradece o elogio. Em seguida, Joel pergunta se ela tem Instagram e ela fala que sim. Então Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ele passa o telefone para ela anotar o seu Instagram. Em seguida, Joel pergunta quantos anos ela tem e a garota responde que tem 21 anos. O youtuber fala que ela ainda é bem novinha. O amigo de Joel pergunta se ela não gostaria de sair para beber com eles e ela responde que não gosta de bebidas. Ele então fala que eles podem sair para comer alguma coisa, porém ela responde que já está ficando tarde e ela tem que ir embora para casa. Na sequência, Joel e seu amigo se apresentam para ela e perguntam de onde ela é, e ela responde que é de Michigan. Joel e seu amigo falam que são de Detroit e pergunta o que ela está fazendo aqui na cidade. Ela fala que já tem um ano que ela se mudou. Então Joel pede para pegar o número dela, porém ela não passa. Sendo assim, Joel caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que ele tem uma Lamborghini, a mulher que já estava indo embora volta e vem falar com eles. E agora demonstra muito interesse em falar com eles. Na sequência, ela fala que quer dar uma voltinha no carro. Joel então fala que primeiro ela tem que dizer qual dos dois ela gostou mais. E a garota acaba dizendo que foi o Joel. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. Então ele explica que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no seu teste, e mostra para ela a câmera que está gravando, e fala que ela foi legal com eles e demonstrou boa vontade de conversar com ele. Então Joel fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Ela fica surpresa em saber que tudo estava sendo gravado. Joel então dá um recado para os seus seguidores tomarem cuidado com as garimpeiras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais.
A garota agradece o elogio, ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O youtuber fala que está tentando conhecê-la melhor. Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala para ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando. Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora. Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Naya. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Naya então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O youtuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou.
Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma. Então, ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Naye. Nessa pegadinha da interesseira, Joel resolve se passar por um mendigo para testar essa garota. Ele inicia uma conversa com ela, pedindo para ela desligar o telefone para ele poder falar com ela. Mas que cara folgado, hein? Ele fala que achou ela muito bonita e fala que gostou da tatuagem dela. Logo em seguida, ele pergunta o que ela está fazendo. Ela responde que está esperando o Uber. Joel oferece ajuda para ela, mas ela fala que não precisa e que também tem namorado. Ele fala para ela que toda vez que ele fala com alguma garota, ela sempre fala que tem namorado. Ela fala para ele que realmente tem namorado e que não tem que dar satisfação para ele. Ele fala para ela que tem um carro e que pode levá-la até o lugar que ela quiser. Ela responde que não, porque não sai com estranhos. Joel fala que tudo bem e vai em direção à Lamborghini, e é aí que a mágica acontece. Joel fala que quero ver agora com minha Lamborghini se eu vou ser um estranho para ela. E como esperado, assim que ela vê sua Lamborghini, vai atrás do Joel para falar com ele. E ainda sem entender nada, ela pergunta se o carro é dele. Ele confirma que sim e fala que acabaram de roubar dele $200 mil e ele estava ali sentado sem saber o que ia fazer da vida. Ele pergunta se ela já viu uma Lamborghini e chama ela para ver por dentro do carro. Ela fica maravilhada com o carro e num passe de mágica começa a tratá-lo de forma diferente e chama ele para sair para comerem alguma coisa. Joel fala para ela que vai conversar mais um pouco com ela para saber se vai sair com ela. Mas antes ele fala que vai tirar esse lençol que está incomodando e fala para ela que achou ela muito linda e manda ela dar uma volta para ele. Na sequência, eles entram dentro da Lamborghini e lá dentro do carro ele começa a falar com ela que ela foi muito rude com ele no início e mudou de ideia só porque viu sua Lamborghini e fala para ela que não sai com garimpeira de ouro e manda ela sair do carro. Ela fala que não é interesseira e começa a falar um tanto de palavrões que nem dá para falar aqui no canal e vai embora furiosa da vida e acaba se dando muito mal. O vídeo começa com Kai abordando essa linda morena. Ele elogia a beleza dela e fala que ela parece uma princesa e pergunta qual o nome dela. Ela fica assustada e fala que não conversa com estranhos. Ele então pergunta se ele não pode saber o nome dela e ela fala que é melhor não. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas que também não está procurando. Ele fala que achou ela muito linda e só queria conversar com ela, mas ela o rejeita e manda ele ir embora e se tocar. O YouTube então caminha em direção ao seu Corvette, porém quando a mulher vê que o cara está numa super nave, na mesma hora a mágica acontece e ela vem atrás dele toda interessada em falar com ele e pede desculpas por ter agido daquele jeito com ele. Ela fala que não gosta muito de falar com estranhos porque hoje as coisas estão muito complicadas. Kylie então fala que tudo bem e que ele já entendeu que ele não faz o tipo dela. Ela responde que não é nada disso e que ela só ficou um pouco com medo. Ele então pergunta se ele tem alguma chance com ela. A mulher fala que eles podem sair para se conhecer melhor.
Ele então fala que antes deles saírem, ele precisa saber se tem chance com ela, porque ele não quer perder o seu tempo se não tiver uma chance. A mulher fala pra ele que ele é um cara atraente e que tem chance com certeza. Ele então pergunta de onde ela é e pra onde ela estava indo, e ela responde que ela é de Ohio e que estava indo para sua casa. Ele então pergunta aonde fica a casa dela, e ela responde que mora bem ali perto. Ele então fala que eles poderiam sair para tomar uma bebida ou fazer alguma coisa. Ela concorda com ele e ele então fala que gostou muito da beleza dela e que ela tem algo que chamou sua atenção. Ele então fala que eles podem sair para beber e depois ir para a casa dele para ficarem juntos e se conhecerem melhor. A garota fala que para ela está tudo bem. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. E como já é esperado, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Dentro do carro, ele pergunta se ele tiver um relacionamento com ela, o que ela teria para oferecer para ele. E ela responde que ela vai dar o carinho que ele merece. Ele então fala que só isso não é o suficiente e que ela teria que trabalhar duro para eles conquistarem as coisas juntos. Mas ela fala que não e acha ruim, que ele tem muito dinheiro e que ele pode trabalhar sozinho. Ele então fala que ela pode descer do carro porque ela é muito interesseira e ele não está afim mais dela. Ela começa a implorar para ficar no carro e pede mais uma chance para ele. E fala que tudo o que ele quiser ela pode fazer agora. Ele responde que não, que ela não é quem ele imaginou que ela fosse. E que não sai com garimpeira de ouro. E manda ela ir embora. E no fim ela acabou sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com o Naye fazendo o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela vai e para onde ela estava indo. Depois dela falar que ela está bem, ele elogia ela falando que gostou muito do estilo dela e pergunta se pode falar com ela bem rapidinho. Mas ela responde para ele que não, que ela tem namorado e que ela é fiel ao seu companheiro e que também está muito ocupada agora e não pode falar. Ele insiste e acaba se apresentando para ela. Ele então pede para pegar o número dela, porém a mulher dá um fora nele e sai andando. Ele então vai na direção do seu glorioso Corvette e é nessa hora que a mágica acontece. A mulher vê a burrada que tá fazendo e volta na mesma hora, indo atrás do rapaz. Ele então pergunta o que ela quer e ela responde que queria saber o que ele queria com ela. Ele então fala que ele é novo na cidade e estava procurando um lugar para tomar um café e só queria uma pequena informação. Ela responde que isso ela pode ajudá-lo e que ela pode ir com ele para fazer companhia. Ele então responde que seria muito bom ter uma mulher linda igual ela para sua companhia. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido e ela fala que não sabia que ele tinha um Corvette e que sempre quis andar em um carro como esse. Naye então fala que esse é apenas um dos seus brinquedinhos e pode mostrar para ela os seus outros carros de luxo. Ela fica admirada com a fala dele e fala que vai querer sim. Ele então fala que vai deixar ela escolher para onde eles vão e fala para ela ficar à vontade no seu carro. Ele então fala para ela entrar e ela entra sem pensar duas vezes e vamos ver se ele vai mandar ela descer do carro ou se ele vai levar ela para casa. Dentro do carro, ele pergunta qual o interesse dela em sair com ele, e ela fala que resolveu dar uma chance para ele. Ele então responde que no começo ela não queria nada com ele e depois mudou de ideia só por causa do seu carro. Ela tenta disfarçar e negar todos os fatos. Ele então fala que tá claro para ele que ela voltou só por causa do carro e por interesse. Ele diz para ela que ela foi muito interesseira e que é melhor ela descer do seu carro.
Ele abre a porta para ela e manda ela descer, e ela desce achando ruim e xingando o youtuber, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o youtuber Joel, que aborda essa garota enquanto ela abastecia seu carro em um posto de gasolina. Ele inicia uma conversa perguntando qual o seu nome e ela diz a ele que se chama Adriana. Então ele se apresenta e Joel pergunta o que ela está fazendo em pleno Natal e pergunta se ela ganhou presentes. Ela diz a ele que está indo bem o seu Natal e que ela ganhou algumas roupas de presente. Em seguida, Joel pergunta à garota se ela tem um namorado. Ela diz a ele que tem namorado e que ela tem um compromisso. Joel pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz a ele que já tem mais de 1 ano. E além disso, ela fala que ele é do exército. Então, Joel fala que namorados que são do exército não são bons companheiros porque eles ficam muito tempo longe. Mas que Joel está aqui e seria um bom partido para ela. Em seguida, Joel pede para pegar o número dela, porém ela fala que ela tem namorado e isso não é certo. Joel então pergunta se ela ama ele e ela fala que sim. Em seguida, nesse momento, chega um cara em um carro de luxo e começa a conversar com Joel e pergunta se a mulher é sua namorada. Joel fala que não, que ela tem um namorado. O cara fala que gostou dela e queria dar uma volta no carro com ela. A garota não pensa 2 vezes e entra no carro com um desconhecido, mesmo tendo um namorado e tendo dito que o amava. Então, após ser rejeitado, Joel vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o cara que ela rejeitou tem um carro muito mais luxuoso e caro do que o que ela está agora, na mesma hora ela pede o cara para ela voltar a falar com Joel. Então a garota desce do carro e vai toda arrependida atrás de Joel pedindo desculpas e fala que gostou muito do carro dele e tenta se explicar para ele com uma desculpinha esfarrapada. Porém, Joel questiona dizendo que ela disse que tinha um namorado e entrou no carro do cara e deixou ele aqui sozinho. Ela fala que se ele der uma chance para ela, que ela pode se redimir com ele. Sendo assim, Joel desce do carro e começa a mostrar para ela sua máquina. Ela pergunta quanto ele pagou na Lamborghini. Joel fala que custou quase $400 mil e que a Lamborghini dele é toda personalizada. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número. Mas Joel questiona também que ela entrou no carro e deixou ele ali sozinho. Em seguida, ela pede o telefone de Joel para anotar o seu número, mas Joel a questiona, dizendo que ele não gostou dela ter entrado no carro e deixado ele ali sozinho. Ela fala que estava o testando e que se ele quiser ficar com ela, ele tem que lutar para ficar com ela. Nessa hora, Joel fala que ele não vai sair com ela porque ele precisa dizer a verdade para ela, que ela caiu num experimento social e que demonstrou ser uma gold digger. Ele mostra para ela a câmera e fala que está filmando para o seu canal no YouTube. Em seguida, Joel chama o outro integrante do canal e ele estaciona seu carro ao lado. Então Joel explica que ela é uma gold digger e ela caiu no teste da interesseira. E ela vai embora morrendo de vergonha.
O vídeo começa com o Kyle, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher pedindo uma informação, mas ela não dá a mínima para ele e sai andando. Sendo assim, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu carro de luxo. E ele entra na sua McLaren e espera alguns segundos até que a mágica aconteça. Ela então chega e pergunta o que ele estava precisando. E ele responde que queria uma informação e que ele está muito perdido e que ele é novo na cidade e não conhece muita coisa, e pergunta se ela poderia o ajudá-lo. E pergunta qual o seu nome. Ele se apresenta e ele pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela responde que mora ali perto e percebeu que ele estava perdido e voltou para ajudá-lo. Ela então pergunta qual é o mesmo nome desse carro. E ele responde que isso é uma McLaren e pergunta se ela já andou em uma antes. Ela então fala que não, que nunca andou. Depois de alguns minutos de conversa, ele convida ela para dar uma volta para ela mostrar a cidade. O YouTube então entra em seu carro e é agora que ele vai pegar essa interesseira de jeito. Lá dentro do carro, ele fala que está muito faminto e quer comer alguma coisa bem gostosa. E pergunta do que ela gosta. E ela responde que gosta de ir à praia e salões de narguilé. Kaylee fala que também gosta de narguilé e adora comer frutos do mar e lagosta. Papo vai, papo vem, e os dois entram no carro e ele pergunta aonde ela estava indo, que ela estava com tanta pressa. E ela responde que só estava indo para a casa de um amigo. Kylie então pergunta se é o seu namorado. E ela responde que não, que eles não têm nada a sério, que são somente amigos. Ele fala que ela é muito maluquinha e engraçada e não tem medo de se arriscar. Ela responde que não é e que ela quer conhecê-lo melhor e que achou ele muito atraente. O YouTube fala que definitivamente ela é mesmo muito maluquinha, porque ela mal o conhece e como ela pode dizer isso? Ela responde que não o conhece, mas quer conhecê-lo e que seu carro já diz tudo. Ele responde que não sabe como encarar isso, mas que ela é uma baita de uma garimpeira. Ele diz que mulheres como ela só sentem o gostinho de sentar no carro dele, mas desfrutam de nada. E ele abre a porta do carro e dá um tchauzinho para ela e manda ela encontrar com o seu amigo que vai ser melhor para ela. E fala que ela é muito interesseira. E no fim ela acabou se dando mal. O vídeo começa com Nate se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda essa garota pedindo ajuda, mas a garota diz que não está com sua bolsa. Nate então começa a falar sobre como sua vida está difícil. Ele fala que não come há alguns dias e está com muita fome. Então a mulher se oferece para comprar uma pizza para o rapaz. Ele aceita e agradece à moça. Mas antes dela ir, Nate continua contando sua história. Ele fala que quando se divorciou da sua esposa, ela pegou a maior parte dos seus bens e deixou ele sem nada. Ele diz que eles ficaram muitos anos casados e que eram muito felizes, mas que após alguns anos tinha muitas brigas e eles resolveram se separar. E ele acabou ficando na pior e ficou na rua. Ele também diz que está muito difícil arrumar um emprego, então ele acaba tendo que pedir ajuda para as pessoas na rua. A garota fica com pena de Nate, mas fala que no momento só poderia ajudá-lo com uma pizza, pois ela estava sem sua bolsa. Nate então conversa com a garota por mais alguns minutos. Em seguida, chega um funcionário do Nate disfarçado com uma Ferrari.
Ele começa a dar em cima da mulher e também começa a zoar a Nate, falando que suas roupas estão feias e fala que ele está muito sujo e fedido. Então o funcionário de Nate continua dando em cima da garota, chamando ela para comer em um restaurante chique e deixar a Nate ali. Mas a garota defende o Nate e recusa a oferta. Então o funcionário de Nate vai embora. Nate e a mulher voltam a conversar e ela decide ir comprar a pizza para Nate. Então Nate pega a pizza e começa a chorar e desabafar com a mulher. A garota acolhe Nate e começa a motivar o rapaz. Nate agradece as belas palavras da mulher e pergunta por que ela foi tão legal e gentil com ele. Ela diz que gosta de ajudar outras pessoas e sempre ajuda moradores de rua quando ela pode. Nate então elogia a garota e conversa com ela mais um pouco e ele pergunta de onde ela veio. A garota responde dizendo que nasceu em uma cidade do interior e que mudou para aquela cidade há poucos anos. Então Nate se levanta e explica para ela que aquela Ferrari é dele e que tudo era uma pegadinha e aquele era seu funcionário e que só estavam testando para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no seu teste e ele elogia a garota. Ela fica meio confusa, sem entender, mas logo entende tudo e Nate agradece ela. E depois eles vão embora. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Naya elogia a garota, dizendo que ela é muito bonita e tenta perguntar várias vezes o seu nome. Mas a mulher o ignora completamente e continua andando sem dar nenhuma atenção para o rapaz. Então o YouTube, sem sucesso, ao tentar conversar com a garota, dá meia volta e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. Quando a garota percebe que o rapaz está de nave, ela fica surpresa e volta rapidinho para conversar com Naya. Ela pergunta se aquele carro é dele e Naya confirma que sim. Então o rapaz pergunta qual o nome dela e ela diz seu nome e fala que é Lana. Então eles se apresentam um para o outro e começam um papo descontraído. Em seguida, o YouTube pergunta o porquê dela ter sido rude e ter ignorado ele na calçada. Ela então tenta se explicar, dizendo que só estava acontecendo muita coisa na vida dela e ela estava bem abalada um pouco. O rapaz então desce do carro para conversar com a mulher. Logo em seguida, o YouTube elogia a garota, dizendo que o corpo dela é muito bonito. Naya pergunta para a mulher para onde ela estava indo. Ela diz que estava indo a um restaurante com alguns amigos e chama Naya para ir com ela. Naya então aceita o convite dela e fala para ela entrar no carro. Após eles entrarem no carro, o YouTube começa a perguntar sobre a garota e ele pergunta onde ela nasceu. Ela diz ter nascido em Houston e mudou para a cidade quando era bem pequena. O YouTube então fala que mudou para a cidade há pouco tempo e estava andando pelo bairro tentando encontrar novos amigos. A garota se oferece para ser amiga de Naya. Mas logo em seguida, o rapaz volta a questioná-la, dizendo sobre como ela foi rude com ele. E a garota novamente se desculpa com ele. O YouTuber Naya então muda de assunto e pergunta onde ela trabalha. A garota diz a Naya que trabalha fazendo unhas e que no seu tempo livre gosta de dar umas voltas. O rapaz pergunta para a mulher qual tipo de homem que ela gosta. E a garota então diz que gosta de caras que têm dinheiro e carros de luxo. Então eles voltam a conversar sobre outros assuntos. Logo em seguida, o rapaz elogia mais uma vez a garota, falando que ela é muito linda. Então o rapaz explica sua situação para a garota e fala que estava procurando uma amiga, pois estava se sentindo muito sozinho, mas que ela se demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro.
A garota começa a xingar o youtuber, mas no fim ela desce do carro e acabou sendo rejeitada pelo Naye e acabou ficando na chuva. O vídeo começa com Nate abordando essas duas mulheres. Ele aborda perguntando se elas estão bem e para onde elas vão. Uma das mulheres responde que está indo trabalhar e depois de Nate perguntar onde ela trabalha, a garota de roupa verde fala que isso não é da conta dele. Então o YouTube fala que ela não precisava ser tão rude com ele, que ele só está tentando fazer novas amizades. Então Nate pega na mão delas e se apresenta para elas. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, mas a garota de verde, sendo muito ousada, fala que não passa telefone para qualquer tipinho que chega assim nela e fala que ela está muito bem sozinha. Então Nate fala que ela poderia estar bem melhor. A garota diz a ele se ele não sabe aceitar um não como resposta, mas o caçador, muito experiente, fala para ela o seguinte: ele fala que normalmente ele aceita sim, mas se ele aceitasse o não dela agora, ele ia se arrepender porque ela é linda demais. Em seguida, elas falam que tem namorado e pede para ele não insistir e fala que não vai passar o telefone. Então, Nate se despede, deseja a elas um bom dia, dá a volta no seu Corvette e abre a porta da máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando elas veem que o Corvette é dele, olha como é que elas voltam rápido e vão até ele perguntando se o carro é dele. Nate fala que tem as chaves e está dentro do carro. A garota de verde fala que não sabia que ele tinha um carro desses. Então, ela fala que ele pode levá-las para dar uma volta e beber um drink e pode pegar o número delas. Então, Nate pergunta se o namorado delas não vai se importar delas saírem com ele. Elas o respondem que não, que ele não precisa ficar sabendo, que vai ser um segredo deles. Nate fala que está indo agora para sua cobertura e convida elas para irem com ele se divertirem porque lá tem muita bebida. E como a mágica já está feita, elas aceitam o convite mesmo tendo namorado e entram no Corvette. Já dentro do carro, Nate descobre que elas são gêmeas e que a garota de preto gosta do namorado dela, mas que ela está dando uma pausa de uma semana. Então, Nate fala que se elas forem para sua cobertura e se realmente ele gostar delas, que ele irá querer namorar com as duas. Então a garota de roupa verde pergunta se ele daria conta de bancar as duas e dar carinho para elas. Nate responde que ele iria fazer o que for preciso para ter as duas do lado dele, porque ele nunca namorou gêmeas. Então, depois delas concordarem em serem namoradas do Nate e aceitarem irem para sua cobertura, Nate começa a questionar por que elas foram tão rudes com ele, e a garota de preto fala que no início ele demonstrou que não tinha dinheiro para ter a atenção delas. Então, o YouTube pergunta se ele não tivesse carro e dinheiro, se elas não iriam estar conversando com ele agora. As duas falam que não, que sem chance alguma, e que já namoraram homens pobres e que não fazem mais isso. Mas nessa hora, Nate fala que é melhor elas saírem do carro porque ele não leva interesseiras para sua casa e fala para elas voltarem a fazer o que estavam indo fazer. A garota de preto fala que eles estavam se dando muito bem e pergunta se ele não quer mais namorar elas e se ele não vai levá-las para sua casa. Nate fala que não e pede para elas descerem do carro. O vídeo começa com Naye, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry.
Naye fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como uma amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naye pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naye fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Naye fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Naye fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com Kai chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está, e ela diz que está bem e pergunta o mesmo para o rapaz, e ele a responde dizendo que está bem e elogia a garota, dizendo que ela está muito linda, e ela agradece o elogio. Ele então pergunta se ela poderia passar o seu número para ele. A mulher faz uma cara de rejeição e diz que ele é muito novo para ela. O rapaz então pergunta para a moça quantos anos ela tem, e a moça diz que tem 29. O rapaz então fala que ela nem é tão velha assim, mas mesmo assim a garota fala que o rapaz é muito novo e não pode lidar com ela. O YouTube então toma fora da mulher e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, na mesma hora ela volta correndo para falar com ele. A mulher pede ao youtuber para baixar o vidro e ele faz como ela pediu. A garota então pergunta se aquele carro é mesmo dele e o youtuber responde que sim. A moça então pergunta se eles poderiam dar uma volta junto no carro de Kai.
O rapaz então logo questiona a garota, perguntando se ele não é muito novo para ela. A mulher então diz para ele que ela estava apenas brincando e que isso não tem nada a ver. O rapaz então pergunta o que ela vai fazer com ele dentro do carro, e a garota diz que eles podem se divertir. O YouTube pergunta para a garota o seu nome e ela fala que o nome dela é Alice. O rapaz pergunta para a mulher o que ela está fazendo ali essas horas e ela responde que estava procurando algo para comer. O rapaz então entende e fala que é novo na cidade, parou ali para abastecer, mas que se encantou com a beleza dela e resolveu chegar nela para conversar um pouco. E a garota então agradece o rapaz, mas que para ele foi como se ela tivesse arrumado uma desculpa para não falar com ele. A garota então fala que não é nada disso e que porque realmente achou que ele era um pouco novo, mas como ele disse que daria conta dela, ela resolveu voltar e dar uma chance para ele. O rapaz então pergunta se ela conhece um bom restaurante aqui perto, pois ele está com muita fome. A mulher fala que tem sim e que ela pode mostrar para ele o caminho. Kay aceita e chama ela para entrar no carro com ele. A moça então caminha em direção ao banco do passageiro, achando que vai se dar bem com o rapaz. E após eles entrarem no carro, a garota pergunta para ele o que ele gosta de comer. E ele diz que está a fim de comer carne. A mulher diz que ela conhece um rodízio ali perto e é um bom lugar para eles irem. Kay então gosta da ideia e fala que após eles comerem, eles podem pegar algumas bebidas. Ela então fala que a ideia do rapaz é fantástica e fala que eles poderiam fazer desse jeito. O youtuber então muda de assunto e pergunta de onde a garota é. E ela diz que é de Chicago e pergunta para Kay de qual cidade ele está vindo. O rapaz fala que teria uma empresa em Houston e diz que agora está querendo expandir seus negócios para essa cidade. A garota acha interessante e fala para o YouTube se ele estiver precisando de ajuda, ela está disponível. O rapaz então diz que não seria preciso e que ela pode ficar tranquila. A moça então fica toda se achando e então o YouTube fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e a conversa deles acaba por ali. A moça fica revoltada com o rapaz e ele então pede para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Kay. O vídeo começa com o Nate pedindo uma informação para essa garota. Ele aborda perguntando se ela é daquela cidade e pergunta a localização de um local. Mas então a mulher fala para o rapaz usar o seu celular. Ele fala que o seu telefone descarregou e a moça fala que isso não é um problema dela e que ela está indo embora. O YouTube então não insiste muito e já vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Ela volta falando para ele que pode mostrar a localização para ele agora. O YouTube então fala que não é mais necessário, pois ele já encontrou um carregador para o seu celular. A mulher elogia o carro, dizendo que ele está arrasando com esse carro dele e que ela aprecia isso. O rapaz agradece e pergunta o que ela estava indo fazer com tanta pressa. A garota fala que estava indo para a pista de caminhada caminhar com sua amiga. O YouTube então pergunta se ela não está com pressa. Ela fala que não, pois sua amiga tinha mandado mensagem avisando que ela ainda não tinha chegado na pista. O rapaz entende e fala para ela que ele acabou de chegar na cidade, ficou sabendo desse restaurante e achou que ela poderia mostrar para ele, mas que ela foi muito rude com ele. A garota se desculpa com o rapaz e diz que essa não era a sua intenção. A garota se desculpa com o rapaz e diz que essa não era a sua intenção. Ela só estava com um pouco de pressa, pois estava atrasada, mas que agora ela está disponível para mostrar a cidade para ele. Nate fala que tudo bem e pergunta se a garota namora. Ela fala que não, que terminou há pouco tempo. O rapaz então pergunta por que ela terminou. A moça então fala que é porque o seu namorado não estava com boas condições para fazer suas vontades. O YouTube fica impressionado com a resposta dela, mas convida ela para entrar no seu carro. A garota entra sem pensar duas vezes, achando que iria se dar bem com o Nate.
E após a moça entrar, o Nate diz que ele acabou de chegar, mas que ele já está querendo saber o que tem nessa área. A garota então diz que ela mora ali, mas também não conhece muitos lugares, mas que eles podem usar o celular. O YouTube fala que ok e pergunta quanto tempo ela está morando ali. E a moça diz que há cerca de um mês. O rapaz entende, então a garota fala que todos seus amigos moram ali, por isso ela se mudou para lá. O Nate então pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia, e a garota fala que ela iria caminhar com suas amigas, mas que já está desistindo e que talvez ela iria em uma loja de roupas comprar algumas peças, e pergunta o mesmo para Nate. Ele fala que mais tarde ele tem uma reunião de negócios com seus amigos e que eles estão prestes a abrir uma mídia ali e estão procurando estúdios. A garota acha interessante e fala que se ele precisar de uma modelo, ela estaria disponível. O rapaz fala que ok, mas diz que não será mais necessário, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e voltou querendo mostrar a localização só por causa do seu carro. A garota tenta se explicar, dizendo que não e acaba se enrolando. O rapaz então fala que ele sabe a verdade e pede para ela descer do carro. A moça acha ruim e fala que o carro deve ser alugado, mas no fim tomou um fora do Nate. O vídeo começa com Damon abordando essa loira. Ele elogia a beleza dela e fala que ela tá espetacular. Ela pede desculpas e fala que não tem dinheiro para dar para ele. Damon então pergunta por que ela acha que ele ia pedir dinheiro para ela, se é só porque ele tá trabalhando no McDonald's. Ela então fala que só está com pressa e que achou que ele ia pedir dinheiro. Damon fala que não, que ele é novo na cidade, está apenas tentando fazer amizades e que ele perdeu quase todo o seu dinheiro em aposta e agora está trabalhando no McDonald's para tentar se levantar de novo. Ela fala que não está interessada em saber da vida dele e que isso não importa para ela. Ele fala que só está tentando criar uma conexão com ela. Ele então pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ela então fala que ele é muito velho para ela e manda ele se olhar no espelho. Em seguida, ele pergunta se pode pelo menos pegar o Instagram dela, mas a garota fala que não, porque ela não vai respondê-lo. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele, e ela responde que é porque ele não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia, aceita um fora e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas a mulher vê a incrível Lamborghini de Damon e na mesma hora ela pede desculpas e fala que não estava falando sério e que só estava brincando com ele. Ela então pergunta se esse carro é mesmo dele. Damon fala que sim e que foi uma das coisas que restou da sua fortuna. A mulher então pede para dar uma voltinha em seu carro. Ela então fala que se ele tivesse dito que tinha um carro desses, que ela teria parado para conversar com ele pelo menos alguns minutos. Em seguida, Damon fala que eles podem conversar melhor e mais à vontade dentro da Lamborghini. Ele pergunta se ela quer entrar e ela fala que sim, que quer dar uma voltinha. Ela então entra achando que vai se dar bem com o cara e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o Damon fala pra ela que não gostou dela ter chamado ele de velho e fala que ela perdeu a chance de sair com ele do modo que ela tratou ele. Ele fala que ela é muito interesseira e fala pra ela descer do carro porque ele não sai com garimpeira de ouro. Ela pede, por favor, para ele não tirá-la do carro. Ele fala pra ela que ela teve sua chance e manda ela descer. Ela desce do carro e chama ele de velhote. Mas no fim, ela foi rejeitada pelo Damon e acabou se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London.
Ele elogia a beleza da mulher e fala que ela tá linda demais. A mulher agradece o elogio. Ele então pergunta de onde ela é. E a mesma responde que é de Houston. London então fala para ela que ele é da Nigéria e pergunta para onde ela tá caminhando. E ela fala que está indo embora para sua casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que não passa telefone para estranhos. Ele não insiste e a deseja um bom dia e vai até a porta da sua Lamborghini Urus. A mulher na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então pergunta o que ele quer fazer agora. E ele responde que queria seu número e conhecê-la, mas que ela não passou seu número. A garota fala que agora ela está interessada. London pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que não, que ela está solteira agora e que eles deveriam se conhecer melhor. Ele então pergunta por que ela está agindo assim agora e tratando ele bem. E ela responde que ela quer entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. London então fala que ela é muito bonita e chamou sua atenção. E pergunta se ela é isso tudo mesmo que ela está aparentando. E ela responde que ele que vai ter que descobrir. Ele então responde que quer descobrir sim, porque as morenas chamam muito a sua atenção e que ele gostou muito dela. A mulher responde que ele também é um homem muito elegante. O YouTube então pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que até hoje nenhum homem a convidou para entrar numa Lamborghini e que seria a primeira pessoa a chamá-la. London então chama ela para se sentar no carro com ele e ela faz do jeito que ele falou. E vamos ver aonde isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela responde que ele tem um carro legal e que espera que ele seja um cara que cuide bem dela e que não seja um pão duro. London então fala que ela também teria que trabalhar para ajudar ele a ganhar dinheiro. E ela fala que poderia tentar ajudá-lo. London então pede para ela falar 5 qualidades dela. Ela fala que é boa de cama, sabe cuidar de um homem e cuidar bem da casa. London então fala que isso é o básico e que ela não está agregando nada para ele. E que na verdade ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não, que ele está errado. E fala que ele queria o número dela e por que agora ele está dizendo isso. London fala que sim, mas mudou de ideia e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se vai ser assim mesmo e London confirma que sim. Ela desce do carro e London a deseja um bom dia. E ela acabou se dando mal. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.